Simbora, meu povo! Vamos que vamos! Rumo ao Banco do Brasil 2016, hein? Vou aprovar a gente aí em Minas Gerais, vamos aprovar a gente no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia. Ô, glória! Pois vocês entrem lá, pelo amor de Deus, que isso é a propaganda do meu trabalho. Ó, entra lá no grupo do Facebook, põe Bancários com Pizza, tudo bem? Ó que chique, Bancários com Pizza, tá? De repente, se você não gostar de mim, eu dou um jeito de servir uma pizzinha aí pra você, né? Fatiar, conhecer uns pedaços da pizza, beleza ou não? Ô, maravilha, ó. Grupo no Facebook, tá? Bancários com Pizza. E também vai lá na minha fanpage, por favor, curte lá, ó. Faz uma curtida, Bancários com Pizza. Cada curtida que eu ganho lá, eu me animo mais ainda para poder continuar dando aula. Beleza ou não? Então, ó, entra lá no grupo, posta o seu testemunho, a sua história de como você fez para ser aprovado, tá certo? Se também gostou da aula do concorrente e quiser colocar lá, pode colocar, depois eu apago. Tô brincando. Ó, se você passou no concurso porque assistiu outras aulas, outro material de outro professor, não tem problema nenhum. Mas se você tem uma história legal de vida, de conseguir superação, né, superar para poder ser aprovado, pô, pensa que a sua história pode servir para motivar e estimular muitos outros que lá no grupo estão. Maravilha? Então vamos embora, ó. Classificação dos fundos, tá? Falei que tem várias classificações. Pela instrução normativa da CVM, tem uma classificação da Andima, mas essa é a mais comum e geralmente é a que é pedida em concurso, tá? Acho que só caiu uma vez essa classificação na prova de 2015, para vocês terem uma ideia como que os caras estão mudando as provas, ok? Então, ó, nós temos o primeiro fundo, que é o fundo de curto prazo. Esse fundo é curto prazo porque ele tem uma característica, o quê? De ter lá no fundo prazo máximo de papéis com vencimento em 375 dias. Esse fundo de curto prazo, o maior vencimento de um papel que pode estar dentro dele é um prazo de 375 dias. E ele tem que ter um prazo médio de 60 dias. Então, olha só, tem que ter uma quantidade de papel muito mais firme, muito mais, tem que ter uma quantidade de papel com prazos de vencimentos mais curtos do que prazos de vencimento longo, tudo bem? Para que ele possa conseguir fazer a média o prazo médio de 60 dias, tá? Aí nós temos depois os fundos referenciados. Quem são os fundos referenciados? São aqueles referenciados a um benchmark mínimo de 95% da carteira, né? E 80% em títulos públicos. Então, ó, são aqueles referenciados a um benchmark. Então, tem que ter papéis referenciados no benchmark, no mínimo 95% da carteira. Então, só vamos pegar um exemplo, ó. Se o benchmark for a variação cambial, então tem que ter na carteira 95% dos papéis vinculados no câmbio. Ok ou não? E 80% dessa carteira tem que ser composta por títulos públicos, no mínimo também. Correto ou não? Então, geralmente, esses fundos referenciados, certo? São fundos que contêm lá fundos mais conservadores, que contêm títulos públicos e contêm títulos privados. De bancos de primeira linha, tá bom? Depois nós temos que os fundos de renda fixa são aqueles ativos de renda fixa com variação na taxa de juros ou índices de preço.
né? Os fundos de renda fixa estão vinculados no CDI, estão vinculados no IGPM e assim por diante. Tem que ter 80% da composição da carteira nesses papéis. Fundos de ações são os fundos, esse você grava, fundos variáveis. No mínimo 67% da carteira deve ser investido em ações negociadas na bolsa ou mercado de balcão. Pois nós temos os fundos cambiais, ó. O benchmark do fundo é a moeda estrangeira mais um cupom cambial. Esse cupom cambial significa um prêmio. Prêmio pela performance, que eu já havia comentado, tudo bem? No mínimo 80% da carteira tem que estar vinculada em papéis que tem variação cambial. Depois nós temos os fundos de dívida externa, o FIEX. 80% dos títulos tem que estar amarrado nos títulos da dívida externa do governo federal. Pô, mas eu vou comprar um título vinculado a uma dívida, mas é um título do governo, é um papel do governo vinculado à dívida externa. Então fica tranquilo que você não deixa de receber. Fundo de investimentos imobiliários são aqueles fundos que a sua carteira está compreendida em papéis vinculados aos empreendimentos imobiliários. Fundos de previdência privada são os fundos que captam para aplicar em aposentadoria, tá? Nós temos a previdência privada aberta e nós temos a fechada. Nós vamos ver mais para frente. Tudo bem? Nós temos os fundos offshore. O que significa fundos offshore? Fundos que aplicam em papéis de outros países. Ok? Fundos offshore aplica lá no mercado internacional, papéis de outros países. Fundo multimercado, se não me engano, caiu esse na prova de 2015, tá? O que é um fundo multimercado? Ó, dava para acertar a questão. Já está falando, ó, multimercado, vários mercados, então tem uma mistura. Renda fixa, variável, derivativos e etc, tá? Nós temos os fundos de investimentos em direitos creditórios, conhecido como FDIC, tá? Como é que funciona esse fundo? Olha que interessante. Nós temos deste lado aqui os investidores qualificados ou institucionais, tudo bem? Vamos pôr qualificados. Quem são os qualificados? Já falei, ó, instituição financeira, nós temos as sociedades seguradoras de previdência, tá? E todos aqueles que possuem mais de 300 mil reais aplicado em fundo e atestem que eles são investidores qualificados, que têm conhecimento sobre fundo de investimento, tá? Esse fundo de investimento FDIC, o que ele faz? Ele vai captar o recurso, recursos de quem? Desses investidores, tudo bem? Ótimo. E ele vai aplicar esses recursos aonde? Nas indústrias, pessoas jurídicas, clientes. Ah, que interessante, ó. Então ele manda dinheiro para essas indústrias, mas claro, se ele dá o crédito, se ele aplica o recurso, ele quer uma garantia. Qual é a garantia que essa indústria dá? Os direitos creditórios. Direitos creditórios, direitos de créditos. Então, ó, se a indústria vende lá a prazo, com 30, 60, 90, 120 dias com duplicatas. Então, o que ela faz? Ela repassa essas duplicatas para o FDIC como garantia. Então, se o FDIC tiver problema, o investidor aqui tem quem? Esses papéis, a garantia são essas duplicatas para ele poder executar e receber o crédito, tudo bem? Então, é isso que é um fundo de investimento em direitos creditórios, tá bom? Esses fundos de investimento em direitos creditórios, para aplicar neles, tem que ter, no mínimo, R$ 25 mil.
E o que são investidores qualificados? Ó, são considerados investidores qualificados as instituições financeiras as entidades de previdência, os fundos de investimento destinados a investidores qualificados e as pessoas físicas e jurídicas que possuam investimentos financeiros acima de 300 mil e atestem, por escrito, sua condição de investidor qualificado. Já tinha falado, por isso que eu passei rápido. O regulamento é o documento de constituição do fundo, então o administrador, que cuida do fundo, da parte administrativa, ele vai ter que elaborar o quê? O regulamento, contendo toda aquela historinha, É o documento de constituição do fundo. Então, no regulamento vem quando é que foi constituindo o fundo, CNPJ, o patrimônio do fundo, tudo bem? Qual é o risco do fundo, a carteira, a composição, a taxa de administração cobrada e etc. E também ele elabora quem? O administrador elabora o prospecto. O prospecto é o documento que apresenta de forma destacada as principais informações relevantes para o investidor contidas no regulamento, tais como as relativas à política de investimento do fundo. Qual é a política de investimento? Conservadora, moderada, agressiva, as taxas de administração, os principais direitos e responsabilidade dos cotistas e administradores, assim como quaisquer outras necessárias para uma tomada de decisão mais consciente por parte dos investidores como os riscos envolvidos. Como é que é feita a tributação, Por quê? Há uma tributação? Toda vez que nós temos rendimento, paga-se um imposto de renda. Imposto sobre a renda, sobre o rendimento. Então, a tributação nos fundos de ações, independente do prazo, vai ser de 15%, sobre a renda, sobre o rendimento. Nos fundos de curto prazo, nós temos assim, até 180 dias, vai ser cobrado 22,5%, tudo bem? De imposto. Acima de 180 dias, 20%. Imposto sobre a renda. Nos fundos de longo prazo, aí nós temos uma tabelinha regressiva, tudo bem? Quanto maior o prazo, menor a alíquota. Então anota aí, maior o prazo, menor a alíquota. Então nós temos lá, até 180 dias vai ser cobrado quanto? 22,5%. De 181 até 360 dias, 20%. De 361 a 720 dias, 17,5%. Acima de 720 dias, ou seja, 2 anos, aí cobra-se a alíquota mínima de 15%. Ok? Mas, professor, como que é cobrado isso aí? É cobrado por intermédio de um sistema de come-cotas. O que é o sistema come-cotas? Funciona assim. O imposto de renda dos fundos de investimento é recolhido no último dia útil dos meses de maio e novembro, em um sistema denominado come-cotas. Para esse recolhimento é usada a menor alíquota de cada tipo de fundo, 20% para os fundos de tributação de curto prazo e 15% para os fundos de tributação de longo prazo. Dessa forma, a cada 6 meses, os fundos automaticamente deduzem esse imposto de renda dos cotistas em função do rendimento obtido pelo fundo no período. Tudo bem? E também existe o IOF. Já vou explicar melhor isso aqui desenhando, tá? O IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, incide sobre o rendimento nos resgates feitos num período inferior a 30 dias. O percentual do imposto é regressivo e varia de 96%
para aplicações com duração de 1 dia e 0% a partir do 30º dia de aplicação, inclusive, dependendo do tempo de aplicação das cotas vendidas, tá? Dependendo do tempo de aplicação. Então, olha só, se você aplicar para 1 dia, você vai ter um rendimento de 1 dia, você vai pagar imposto de renda e ainda você vai pagar 96% de IOF, praticamente você vai ficar devendo ainda, você vai ter um rendimento negativo. Então vamos lá, ó. Vamos desenhar para a gente fechar essa aula aqui, ó. Como é que funciona o sistema Come Cotas, ó. Então tá aí. Sistema Come Cotas. Então vamos lá. O investidor aplicou aqui 100 mil. Então olha lá. O cara aplicou 100 mil reais, tá? Então nós vamos fazer aqui uma situação dos 30 primeiros dias, ó. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto, e aí esquece o resto, vamos para cá, 30 dias. Depois nós vamos fazer final de maio e depois novembro. Bem? Então olha só, olha aqui como é facinho, ó. Esse investidor aplicou 100 mil, tá? Daí, no primeiro dia, ele vai ter os 100 mil mais o rendimento. Tudo bem? Se ele sacar no primeiro dia, ele vai pagar o imposto de renda de quanto? Ó, a tabelinha diz até 180 dias vai dar 22,5%. Então, ele vai ter o imposto de renda nessa alíquota mais o IOF. De quanto? 96%. Tudo bem? Aí, vem para o segundo dia. Ele já tem lá 100.002 de rendimento, de juro. Pagaria o imposto de renda, que eu já falei, mais o IOF. O IOF vai ser de 94%. Terceiro dia, o IOF vai ser de 92%. Depois, 80%, aí vai. Quando chegar no 30º dia, ele já tem lá mais ou menos uns 101 mil reais. Mais ou menos, né? Chegar no 30º dia, ele já tem lá 101 mil reais. Tudo bem? Se ele for sacar aqui, ele só vai pagar imposto de renda. Por quê? O IOF ficou isento. Né? Após 30 dias, ele não paga mais IOF. E aí veio. Aí nós temos lá o mês de janeiro, nós temos o mês de fevereiro, o dinheiro está rendendo, beleza? Veio para cá, vai, 102 mil, depois 103. Chegou em maio, vamos imaginar que já tenha lá 105 mil. E aí? Ele não vai mexer no dinheiro, tudo bem? Ele vai deixar aplicado. Se ele fosse sacar o dinheiro aqui, ó, se ele fosse sacar, não tem mais IOF, só tem o imposto de renda. Qual a alíquota? 22,5. Até 180 dias é 22,5. Então ele iria pagar quanto? Ele ia pegar o ganho, qual foi o ganho dele? 5 mil reais, iria pagar quanto? 22,5% de imposto sobre o ganho. Ó, 10% 500, 20% 1.000, mais 2% vai dar, ó, 10% 500, 20%, ó, corta 2 zero. Calma aí, vai dar 22,5 vezes 5. 11.125. Então ele pagaria, ó, ganhou 5 mil, mas pagaria de imposto 1.125. Tudo bem? Se ele fosse sacar. Mas se ele não for sacar, o que, que o governo faz? O governo tem o Come Cotas.
no final do mês de maio e no final do mês de novembro. Então, o governo, pelo Come Cotas, se ele não vai sacar, o governo vai cobrar qual alíquota? A menor. Se for um fundo de longo prazo, 15%. Mas se for um fundo de curto prazo, aí a alíquota é maior. É a alíquota de 20%. Tudo bem? Mas vamos pensar que é de um fundo de curto prazo. De longo prazo, perdão, 15%. 15% sobre 5 mil vai dar 750. Então, olha quanto que o cara já economizou de imposto. Ó. De 750 para 1.125, daria 375. Tudo bem? Então, beleza. O governo já tirou dele aqui quanto? 750. Aí o cara tem agora, ó, 104.250. Tudo bem? Aí vai o mês de junho, julho, agosto. Opa, chegou em novembro. Vamos pensar que em novembro agora ele já tem 110 mil. Se ele for deixar o dinheiro aplicado, vai ter o outro Come Cotas de 15%. E 15% sobre 110 mil vai dar 11 mil mais metade, 5.500. Vai dar 16.500 de imposto de renda. Então, o governo já papou dele 16.500 não. É imposto de renda sobre a renda, calma. Ó, se ele aplicou 100 mil, ele está ganhando aqui quanto? 10 mil. A renda foi 10 mil. Aí joga 15% sobre os 10 mil, 1.500 ele vai pagar de imposto, tudo bem? Então, o governo tiraria dele aqui 1.500 se ele continuar com o dinheiro aplicado, tudo bem? Os 15%. Agora, se ele resolver sacar o dinheiro, olha o que vai acontecer. Vamos supor que ele já está aqui, ó, nos 181 dias, né? Então, ó, de 181 até 360, a alíquota vai ser de quanto? 20%. Correto? Então, se ele resolver sacar esse dinheiro, qual alíquota ele vai pagar? Ele vai pagar agora a alíquota de 20%. Entendeu? Mas 20% em cima do quê? Em cima do ganho dele, dos 10 mil. Então, os 10 mil reais seria quanto? 20%? 2 mil. E não 1.500. Beleza? Aí você me fala, mas professor, e aquela de maio que cobrou os 15%? Aí o governo vai cobrar a diferença. Quanto? Mais 5% de diferença dessa alíquota de 15%, que era para... Ele pagaria 15% se ele fosse ficar os 2 anos. Como ele está um ano só, ele tem que pagar quanto? 20%. Então o governo vai cobrar os 5% dessa diferença aqui do Come Cotas no mês de maio. E o Come Cotas no mês de maio, se ele tivesse cobrado 20% aqui, ó, daria quanto? Daria R$1.000. Então o governo vai aumentar mais 250 aqui de cobrança. Certo ou não? Tranquilo? Então é esse que é o Come Cotas e ele ocorre sempre no final de maio e sempre no final de novembro. O governo vai te cobrar a menor alíquota porque ele está acreditando que você vai ficar num prazo longo. Agora, se você sacar antes, você vai pagar a alíquota do momento que você sacou, sobre todo o período que você deixou o seu dinheiro aplicado. Show de bola? Então, com isso, finalizamos aí nossos fundos de investimento e entraremos nos produtos bancários do ramo de seguros, ok? No ramo de seguros, nós temos, né, o Conselho Nacional de Seguros Privados, que ele é quem? O órgão normativo do ramo de seguros privados, do ramo de capitalização e do ramo de previdência. Ok?
o Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão máximo normativo do ramo de seguros. Então, olha só, imagina que nós temos aqui, ó, o Conselho Monetário Nacional, depois eu desenhei lá o Banco Central, ok? E o Conselho Nacional de Seguros Privados, na verdade, é um sisteminha que está onde? Debaixo do Sistema Financeiro Nacional. Então, ele continua tendo que receber quem? Ordens do Conselho Monetário Nacional, porque o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo. Então, é como se eu colocasse aqui assim, ó. O Conselho Nacional de Seguros Privados e colocasse depois a SUSEP. Ou seja, eu estou inserindo um outro sistema dentro do Sistema Financeiro Nacional, tudo bem? Que sistema é esse? Sistema Nacional de Seguros Privados. Anota aí, Sistema Nacional de Seguros Privados, tudo bem? Então nós temos o órgão normativo, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Nós temos a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, é o órgão que fiscaliza. E nós temos quem? Os operadores. As entidades abertas de previdência complementar, as sociedades seguradoras e as sociedades de capitalização. Essas entidades abertas de previdência complementar são previdências privadas, tudo bem? As sociedades seguradoras vão comercializar seguros e as sociedades de capitalização, títulos de capitalização. Então, olha só, lembra quando nós falamos do subsistema normativo e do subsistema operativo? Olha lá, quem que está no subsistema operativo? Ó, os operadores, tudo bem? Quem são os operadores? Nós já vimos lá, os operadores, a Bolsa, nós já estudamos, a BMF, que é a mesma coisa, as sociedades corretora e distribuidora de títulos e valores mobiliários, e mais as instituições financeiras. Estudamos somente o Banco do Brasil, tudo bem? E nós temos mais esses operadores aqui do ramo de seguros. Ó, as entidades abertas de previdência complementar, as sociedades seguradoras e as sociedades de capitalização. Quem que estava no subsistema normativo? O Conselho Monetário Nacional e também agora em Conselho Nacional de Seguros Privados. Também tinha dentro do subsistema normativo as entidades supervisoras. Nós já estudamos a CVM e o Bacen. Entra mais quem agora? A SUSEP. Ok? Então eu posso dizer o seguinte, assim como o Conselho Monetário Nacional está para o Bacen, o Conselho Nacional de Seguros Privados está para a SUSEP. Por isso que você tem que associar as cores, tudo bem? O Conselho Monetário Nacional cria normas para o Banco Central e a CVM fiscalizar. O Conselho Nacional de Seguros Privados cria normas para a SUSEP fiscalizar, tudo bem? Da mesma forma que o Banco Central está para o Conselho Monetário Nacional, a SUSEP também está para o Conselho Nacional de Seguros Privados, ok? Então, esse Sistema Nacional de Seguros Privados é um sistema que está dentro do sistema financeiro, tudo bem? Então, o Conselho Nacional de Seguros Privados tem que cumprir as normas também emitidas e emanadas pelo Conselho Monetário Nacional, porque esse sistema de seguros privados está dentro de um guarda-chuva, um sistema maior, que é quem? O Sistema Financeiro Nacional. Então, nós temos aqui, ó, um guarda-chuva. O guarda-chuva é o Sistema Financeiro Nacional e nós temos aqui o Sistema Nacional de Seguros Privados. Está aqui, ó, está protegido pelo guarda-chuva. Maravilha? Então, já voltamos para falar dos produtos de seguros, do ramo de seguros. Grande abraço, até mais.